Saudações tricolores! Vamos falar mais uma vez sobre o assunto principal, que sempre é e sempre será o nosso Fluminense. Dessa vez nós vamos falar sobre esse pré-jogo entre Bragantino e Fluminense na rodada que encerra a temporada de 2022 para ambas as equipes e para todos os outros times do Campeonato Brasileiro. Com exceção do time da Lagoa e o Avaí, que tiveram a partida antecipada, os outros times vão estar entrando em campo nesse domingão, às 16 horas, todas as partidas iniciando praticamente no mesmo horário. Pode ter um minutinho aqui, um minutinho ali, mas a ideia da CBF é que todos joguem no mesmo horário, para que as partidas acabem em horários próximos, para a gente saber como ficou a tabela de classificação. Tabela de classificação essa que ainda pode render alguns milhões para o Fluminense dentro dessa temporada, porque se o Fluminense ultrapassar o Internacional, o Fluminense tem uma premiação maior e termina o Campeonato Brasileiro na vice-liderança, o que seria muito importante quando a gente olha principalmente a questão do valor que foi investido pelo Fluminense. O Fluminense é um time que paga sua folha mensal com algo próximo de 6 milhões de reais e disputa o Campeonato Brasileiro com times que têm folha de 20 milhões, 22 milhões, 31 milhões e alguns outros times que têm folhas até um pouco menores também do que a do Fluminense. Mas isso é para vocês verem o tamanho da importância que é para o Fluminense hoje ser vice-líder do Brasileiro. E para isso a gente tem que vencer e torcer por um tropeço do Internacional. Então a gente vai falar bastante sobre tudo que envolve essa partida, mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu me apresentar para vocês. Me chamo Gabriel Neves, esse aqui é o canal Quintal Tricolor, canal de torcedor para outro torcedor. A gente está sempre por aqui trazendo informações atualizadas, sempre bem apuradas, e claro que qualquer novidade do Fluminense você vai encontrar aqui no Quintal Tricolor. Caso ainda não seja inscrito aqui no nosso canal, tem um botão aí embaixo, clica lá, deixa a sua inscrição aí, que é muito importante pra gente. Tem muita gente que vem assistir o nosso vídeo pela primeira vez e não deixa a inscrição aí. Então se inscreve aí, que é muito importante, e você vai estar me ajudando pra caramba, não custa nada, é de graça. E também já vai deixando aquele like aí pra estar ajudando na relevância do vídeo. Fica com a gente até o final do vídeo, lá no final deixe seu comentário pra gente saber o que vocês estão achando sobre o vídeo e sobre as informações do nosso Flusão. Então, Bragantino e Fluminense se enfrentam amanhã às 16 horas, pela última rodada do Brasileirão. Jogo que acontece lá em Bragança Paulista, casa do Red Bull Bragantino. E o Fluminense vai estar fazendo essa última partida distante da nossa torcida. Eu gosto geralmente, quando o último jogo do Fluminense encerrando a temporada é no Maracanã, mas é algo que não vai acontecer na temporada de 2022. Como eu falei, o jogo acontece nesse domingão às 16 horas. O árbitro principal dessa partida vai ser o Jean-Pierre Gonçalves e o assistente número 1 vai ser o Jorge Eduardo e o número 2 vai ser o Celso Luiz da Silva. E no VAR teremos Daniel Nobre Bins. Então essa é a equipe de arbitragem para essa partida de encerramento do Fluminense na temporada 2022. E a transmissão da partida, a princípio, pode ser que mude ainda até amanhã, vai acontecer somente no canal fechado do Premier. Ainda tem alguns portais que cobrem a partida em tempo real, porém sem imagem, e também tem sempre o velho, bom e que nunca falha, o famoso rádio de pilha. Tem muita gente aí do outro lado que não sabe nem o que é isso. Se você não sabe o que é rádio de pilha, deixa no comentário aí. Eu tenho certeza que você só pegou rádio depois que ele veio pro telefone. Bota só o fone ali, não precisa botar pilha, mais nada. Então, a opção de transmissão da partida, por enquanto, é somente pela TV fechada lá no Premier. O Fluminense vai ter um desfalque importantíssimo, que é o do Paulo Henrique Ganso para essa partida. Ele não vai estar atuando e vai abrir vaga para que algum outro jogador assuma a titularidade do Fluminense. Existe uma dúvida entre Natan e Matheus Martins, mas eu acho, conhecendo um pouquinho do Fernando Diniz, que o Natan vai ser o titular no lugar do Paulo Henrique Ganso. E sobre Matheus Martins, essa vai ser a última partida do jogador com a camisa do Fluminense antes de ser transferido lá para a Udinese da Itália. Foi confirmado pelo portal Globo Esporte que o jogador realmente foi vendido. Saindo do Fluminense, ele vai ser emprestado para um clube na Inglaterra e no início da próxima temporada europeia ele vai estar retornando à Udinese da Itália. Então essa pode ser a última partida
de Matheus Martins, Ganso suspenso, Natan deve ser o titular. Trazer para vocês a provável escalação do Fluminense, como deve ser para essa partida. Teremos Fábio no gol, na linha de zaga Samuel Xavier, Manuel, Nino e pela lateral esquerda, mais uma vez, o garoto Alexander. No meio de campo teremos André, Iago Felipe e Martinelli. No lugar do Paulo Henrique Ganso, muito provavelmente teremos o Natan. Pode ser que seja o Matheus Martins. E fechando o time do Fluminense, lá no ataque, a dupla de milhões de gols, milhões de assistências, milhões de alegrias para o nosso torcedor. Teremos John Arias e Germancano. Essa dupla tá muito entrosada. E como disse o Germancano, o Arias fica, hein? Ele disse que já falou com o cara. Ele deu uma entrevista lá pro Globo Esporte e falou, já conversou com o John Arias e o Arias fica no Flusão para a próxima temporada. Então, essa é a provável escalação do Fluminense. Como eu falei, o Ganso está suspenso e essa suspensão foi por causa do terceiro cartão amarelo que ele sofreu na última partida lá no Maracanã. Partida essa que, na minha humilde opinião, foi a melhor exibição do Paulo Henrique Ganso com a camisa do Fluminense. Jogou muito nessa última partida no Maraca e não à toa saiu ovacionado pela torcida, todo mundo aplaudindo, todo mundo comemorando muito o que Paulo Henrique Ganso apresentou dentro de campo naquela partida onde o Fluminense conseguiu aquela vitória absurda para cima do Goiás por 3-0. Trazer um pouquinho da tabela de classificação para vocês. Palmeiras campeão, líder e absoluto, 81 pontos. Joga contra o Internacional, que é o vice-líder com 70. O Fluminense tem 67, é o terceiro colocado. O Fluminense pode ainda nessa rodada ultrapassar o Internacional e chegar à vice-liderança. Para isso, tem que vencer e o Internacional tropeçar contra o Palmeiras. Porém, esse tropeço tem que ser uma derrota. Se o Inter empatar com o Palmeiras, o Fluminense não consegue assumir a vice-liderança. Na quarta colocação, temos o Corinthians, que em caso de derrota do Fluminense, vitória do Corinthians, o Corinthians pode ultrapassar o Flusão e o Fluminense terminaria o Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Terminar na terceira colocação hoje é bom, mas seria importante garantir a vice-liderança para ganhar alguns milhões a mais, porque a gente sabe que o Fluminense tá precisando muito. Então, trouxemos ficha técnica, provável escalação, algumas informações básicas sobre o nosso Fluminense também. Esse foi o nosso vídeo de pré-jogo. Amanhã, antes da partida, a gente vai estar aqui de novo para fazer um aquecimento nessa última partida do Flusão, encerrando a temporada de 2022. Então não esquecem, se inscreve aqui no Quintal Tricolor. Não esquece, deixa aquele likezão, ativa todas as notificações para não perder nada que acontece aqui no Quintal Tricolor. Muita informação sempre para vocês que estão aí do outro lado. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Tamo junto e que amanhã vença o Fluminense!